E o público de casa, eu quero que vocês coloquem seus comentários, façam suas perguntas, curtam a nossa live, compartilhem com seus amigos, porque tem mais. Eu quero agora fazer uma pergunta para a Gisele. Você está preparada, Gisele? Posso te perguntar? Então, vamos lá, Gisele, coloque seus óculos, fixe seus óculos. Vamos lá, Gisele. Olha só, Gisele, nós gostaríamos que você nos falasse sobre os aspectos lúdicos, tá? Do mundo da leitura, do mundo da escrita, mas assim, a partir da sua posição de professora, de contadora de histórias, no entremeio desse mundo encantado de magia, das histórias, das narrativas e da importância de tudo isso, independentemente do nível de ensino, Gisele. E também, se possível, que você nos desse algumas dicas, né, para esse público maravilhoso, para os docentes que estão em casa nos assistindo, em relação ao contar histórias, Gisele. Então, por exemplo, as imagens usadas, que tipo de imagens que nós devemos usar? Será que eu preciso ter uma entonação de voz adequada? Ou será que se eu ler assim, aquele modo, né, sem muita ênfase, será que é a mesma coisa? Será que faz a diferença? Quais são essas dicas que você poderia nos dar entre N possibilidades, Gisele? Muito obrigada. Teu microfone está fechado, Gisele. Pronto, boa Isso. noite. Muito Antes de obrigada. eu começar a falar até usando alguns recursos que eu preparei, eu quero agradecer a presença da Vanessa Milani, minha amiga escritora, e aqui pelo projeto Viajando com as Histórias, nós contamos histórias da Nelly, né? Da Marlene Servigleri e da Cris Bezerra também, né? Pelo projeto Viajando com as Histórias, a gente fez lives no ano passado e este ano, no mês de aniversário de Ribeirão Preto. Bom, eu vou começar com uma musiquinha que vai dar uma dica para os professores de ensino infantil, né, do ensino fundamental 1. Eu não sou boa de recursos, tentei fazer essa casa aqui, ó, deixa eu pôr mais para trás, com papelão, coloquei o TNT, e aí é legal porque você já leva, dando esse impacto da casa como material, que chama atenção. Você pode utilizar uma mala para você tirar a história, tirar o livro, tirar os objetos, que conforme eu for falando eu vou mostrar, mas eu vou começar pela casa. Vou te contar um segredo, segredo da Casa Amarela. Pode abrir muitas portas e também qualquer janela. Pode entrar procurar aqui em todo lugar. Quem vai saber o segredo que eu vou te contar? Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama. Aí eu paro nesse momento e, assim, ajuda nós, contadores, professores, a baixar um pouco a adrenalina, sabe? Porque você pega aquela sala agitada, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar contando história? Vai, fica quieto! Para de falar! Sabe? Você vai dando aquela agitação, vai contando a música, e nessa hora que eu pergunto, que eu coloco debaixo da cama, eu pergunto, o que tem embaixo da cama de vocês? Aí eles já vão tendo ansiedade, vão falando. Ai, tia, na minha tem isso, aquilo, outro. Aí você brinca. Tem sujeira, tem roupa suja, resto de comida e papapá. Aí, na verdade, na música, tem uma mala embaixo da cama. Aí eu fiz a minha mala. Peguei o material do meu filho, que ele ganhou um livro, coloquei o EVA, não sou boa de fazer recursos, mas a gente foi usando, aí continuando a música. Debaixo da cama uma mala, dentro da mala um livro, dentro do livro uma história que eu vou te contar. E aí você já vai brincando
Outra coisa boa também é você fazendo um aquecimento com ritmo, fazendo as crianças se levantarem, baterem palmas, fazerem movimentos, mesmo com os grandes, você já vai adequando de uma situação para que eles participem melhor, né? Eu que tenho contato também com o ensino médio, dá para a gente ir brincando com eles. Lógico que são histórias diferentes, mas o procedimento pode ser o mesmo. Pois depois que apresento o livro, aí você pode ler o livro, só que uma dica, que você leia antes, para saber o conteúdo e para não te deixar em saias justas, né? Dependendo do que pode acontecer, de história, que caminho que vai percorrer. Por exemplo, esse livro é de uma escritora ribeirão-pretana. Na verdade, ela está morando agora aqui em Ribeirão Preto. Ela é contadora de histórias também. E eu fiz a contação dele no parque. E, por coincidência, tinha uma criança, não coincidência, eu peguei a coincidência, ela está andando de skate, e não tem nada a ver com o livro. Mas eu precisava interagir com essa criança. Eu falei, olha, então, a bailarina, ela precisou ter bastante ensaio, bastante exercício, e você também não precisou ter? Aí, numa sala de aula, você vai conduzindo a leitura, você pode contar a história através da imagem, porque, afinal de contas, você já viu antes do que se trata. Eu não sei contar história, não tenho condição de guardar, de memorizar. Pronto, professores, um recurso fantástico é a utilização do livro. Só que a gente tem que lembrar que as crianças vão querer ver o livro. Então, é importante você ir mostrando, ou vocês falam para ela, primeiro eu vou contar e depois eu vou mostrar a imagem, ou você vai mostrando a imagem e já vai fazendo as intervenções. Tem livros que eles não precisam de texto. E isso daqui é pouco utilizado, porque a gente quer ler, a gente quer ter um contato com a escrita. Esse daqui é da Semíris Paterno, que ela é escritora, né, ribeirão-pretana. Tem o Pé de Passarinho, o Pé de Ponte, a Caixa Mágica, acho que é assim, né, Helena, que é estoque, que é o nome da história, pois Helena me corrija. A história do segredo da caixinha vermelha, da Semíris. Isso. Então, aqui, ó, eu não consigo guardar história. Pronto, você tem um recurso visual, você vai passando para os alunos, contextualiza eles. No entanto, é importante que o professor já visto o livro, já tenha se familiarizado, para não correr uma certa situação do aluno falar uma coisa, falar, mas gente, será que tem a ver isso daí? Então, você vai conduzindo a sua aula. Vou me voltar ainda para a educação infantil, para os primeiros anos do ensino fundamental. Outra coisa que eu também gosto é ressignificar objetos. Então, você está aqui. Poderiam me falar para que serve isso daqui? Uma criança falaria, são dentes. As mães, os pais assistindo, vai falar, aquele negócio lá de fazer pastel. Então, você está vendo como que você vai utilizando esses recursos que estão em casa, e aí você vai ressignificando esses objetos e vai trazendo para uma realidade. E, de fato, esse daqui eu uso para contar a história do jacaré e o macaco. Aí o macaco, aqui, ó, circulando, subindo de galho em galho, e aí você vai contando a história, utilizando o objeto. Outra coisa legal também, para os professores, né? Tem mães, né? Pessoas que pais também não são mães, né? Que estão assistindo, que querem contar a história, que querem adentrar nesse universo, e de repente falam assim, poxa, eu sou uma contadora de história, que na verdade, gente, todo mundo é contador de história, né? Todo mundo tem uma história para contar. É que a gente, eu, a Helena, a Mari, a gente utiliza isso como uma profissão.
mas a contação de história, todo mundo, desde que acorda, você tem algo para contar. E aí, você vai se pautando dos objetos e te ajuda a manter um ritmo, a não perder, sabe, o contexto. E, para terminar sobre essas questões do resignificar objeto, aqui, ó, muito simples, todo mundo conhece. Nenhuma criança falaria que isso daqui é uma princesa e um príncipe. Ou pescadores. Então, aqui, ó, aí eu pescando no lago. Tá? Então, você vai trabalhando com a criatividade, levando o que você tem, né, de recurso para magia, para o envolvimento. A Maris, ela foi falando coisas que vai encaixando com aquilo que eu vou falar. Nós não nos pautamos muito no embasamento teórico, porque a gente quer a prática. Então, o professor, na sala de aula, ele quer trazer... A importância da contação de história na sala de aula, ela facilita com que os alunos se acalmem, já causa uma expectativa. Então, você prepara lá uma malinha, uma caixa de sapato, sabe? Tira um objeto, por exemplo, deixa eu ver aqui das minhas coisas que separei. Simples, um simples objeto, uma historinha fantástica como dica, até para contar as verdades do elefante. Aquela história do sábio que encontrou, 7 sábios, né, que encontraram um elefante, cada um, eles são cegos, e cada um colocava a mão numa parte. Quer dizer, a verdade de um não é a verdade do outro. Então, um colocou a mão na tromba, esse daqui parece uma enorme serpente. Aqui no corpo, muro, nas patas do elefante, parece uma árvore. E no final, você vai ver que todos estão certos e cada um com a sua verdade. E a gente tem essa preocupação também de fazer a contação de história, de receber esse feedback do aluno. Porque senão vai ficando uma situação, parece que a gente está depositando. Sabe, tu vai contando história e eu estou mostrando muita ansiedade, eu não sei se eles estão interagindo, se eles estão participando. E aí vem a questão dos exemplos que a Maris contou, que eu contextualizo com o Celso Sisto, escritor, arte educador, contador de história, ilustrador, que ele fala que o aluno ouvindo a história, participando, interagindo, ele se torna protagonista de suas próprias vidas. Aqui, ó, o exemplo, no parque, esses 2 aí são meus filhos, que me acompanham nas contações. Não são meus ouvintes aqui em casa, porque às vezes eu passo alguma contação para eles, no sentido de eu falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o que você acha? A Maria Rita, minha filha, ela gosta de desenhar. Eu falei, mãe, por que você não faz isso? Mas eles só assistem a produção depois da contação quando a gente está no lugar. Aí está um exemplo Aí o exemplo que eu coloquei de utilizar o livro, né, o recurso para você tirar, você já tem essa malinha aí, você faz uma caixa, mesmo uma mala que você tem em casa, e já te facilita de você pegar aquele livro que você pegou na biblioteca, que você leu antes e que vai fazer a leitura para os seus alunos. Esse é um exemplo no pátio da escola que eu trabalho, aqui em Jardinópolis. Eu trabalho com primeiro ano, então aqui nós estamos com 4 salas de aulas, e tá vendo, ó, uma situação bem simples, ele sentado no chão, eu utilizei o cenário do Dia do Meio Ambiente, que teve a comemoração, e aí essa leitura que eu fiz eu fui mostrando o livro para eles. Nesse dia eu fui mostrando o livro. Mas quando você domina a história, você vai fazer a contação, você pode utilizar dos recursos ou não. Você pode simplesmente contar a história pela sua vivência, pela sua voz, pelo seu corpo, entendeu? Aí que também tem a importância da movimentação, né? Você vai fazer a leitura,
Vamos fazer entonação, mudou o personagem, tem diálogo, vamos fazer com que a criança perceba que teve essa diferença. Porque a importância da contação de história, principalmente agora, que a gente volta de uma pandemia, que a gente tem que acolher, devemos acolher as crianças. Eu como trabalho com alfabetização, então os primeiros meses mesmo, a gente foi fazendo uma acolhida para que ele se sentisse bem, porque não adianta cobrar já direto. Eles não sabiam o que era sala de aula, eles não viveram 2 anos, meus alunos têm 6 anos, então 2 anos da vida estudante deles, eles ainda estavam estudantes, tadinhos, né? Porque a maioria começa com 4 anos na escola, fora os meus que começaram com 5 meses, já vão direto pro universo. E para deixar, sabe, acolher, e a contação de história, ela vai te favorecendo ter essa proximidade, que seja no começo da aula, que seja no final da aula, ou depois do recreio, quando eles estão agitados. Então, você já vai colocando esse ritmo, preparando eles, e concluindo com o que o Celso Sisto coloca, ajuda na imaginação, criatividade, capacidade de discernimento e se torna um crítico. Fora que as histórias, elas nos possibilitam conhecer a nós mesmos, independente, né, da história que você prepara, qual que é o intuito, de acordo com a BNCC, qual que é o objetivo que você vai trabalhar aquele conteúdo na sala de aula, não que isso seja tão necessário, porque senão vai ficar uma coisa muito maçante do professor, falar assim, mas eu não sei contar história, e fica exigindo que coloca os objetivos da BNCC. É legal que quando você for fazer o planejamento, que você tenha esse conhecimento, porém, o mais importante é na hora que você está na sua sala de aula, e você sentir aquele prazer, aquela vontade de sair de trás da mesa do professor, empurrar a mesa e sentar bem perto do seu aluno, assim, ó, mostrar que teu corpo também quer estar em contato com eles, e aí você vai contando, vai deixando com que a sua voz fique suave, que aumente quando chegar o bicho, para que eles também tenham essa sensação do medo. A criança ama ter a sensação do medo. Quando eu falo que eu vou fazer uma contação da Casa Mal Assombrada, eles já se abraçam, já ficam desesperados, com medo, porque eles gostam de sentir essa sensação. Eu desafio os pais aqui presentes a contar a história do lobo mau, né, dos 3 porquinhos, e depois me escreverem aqui para a gente de uma forma, concluírem se as crianças não imitam os porquinhos, imitam o lobo, e querem que novamente conte essa história por causa disso, porque causa neles, eles serem também o protagonista, eles viverem ansiedade, eles viverem esse sentimento da procura. Mais uma coisa aqui, para não esquecer, aí que eu já vou partir para os grandes, né? Eu entrei na sala de aula, no ensino médio, e aí eu fui contar um conto popular. E nesse conto, o rapaz sai de casa, só que ele é muito desligado. E para ele não esquecer o que ele ia fazer, porque ele precisava ir até o açougue para comprar chouriço, ele começa a falar assim, eu quero sangue, eu quero sangue, eu quero sangue. Aí, nisso, ele passa em frente a uma praça. Então, todo mundo brigando. Aí, ele começa a falar, eu quero sangue, para não esquecer onde que ele tinha que ir, o que ia fazer. Aí, o rapaz chega para ele e fala assim, você tá louco? Tem as pessoas brigando aqui na praça e você fala que quer sangue. Numa situação dessa, você deve falar, espero que isso nunca aconteça. Aí tá, segue o rapaz, passa em frente a uma igreja.
até no casamento. Todo mundo se felicitando, dando os parabéns para os noivos, e ele, espero que isso nunca aconteça, espero que isso nunca aconteça. E assim ele vai seguindo, e cada parte que ele vai que ele vai parando, ele vai mudando, até chegar no final. E aí os adolescentes vão participando, eles vão se envolvendo. Uma dica para utilizar na contação. E contos populares, né? Pedro Malas Artes, que eu sou apaixonada, histórias que a gente lembra da Sopa de Pedra, porque, na verdade, não tem um limite da uma questão da receita, história. né, na verdade, né, Gisele? Oi? Não tem, na verdade, uma receita pronta, né, Gisele? Não. Ó, a Maris colocou a Maria Perfeito. Carolina de Jesus, e eu termino aqui a minha participação muito feliz, porque a Maria Carolina de Jesus esteve em Jardinópolis. E essa história contada no livro Diário de Vitita. Eu fiquei muito emocionada, porque meu marido estava lendo o livro e ele saiu do quarto e veio me mostrar, falou, gato, olha só, olha isso daqui. E ela conta que ela morava em Amparo, né? É isso mesmo. E ela tinha uma ferida na perna. Então ela sai da cidade e vai se tratar em Ribeirão. Diz, ela escreve no livro, que ela não foi bem recebida, e ela fica assim muito chateada, sai de Ribeirão e vai a pé, e chega em Jardinópolis. E lá, 2 páginas, ela conta da nossa Santa Casa, do prédio onde hoje é a prefeitura de Jardinópolis e era o colégio. Então ela conta que as freiras cuidaram dela, que a receberam bem, que trataram, deram comida. E eu gosto muito de história mesmo, de vivência, de história do contexto da cidade. Aí, quando eu passo lá em frente da antiga Santa Casa, que é tudo lá perto do prédio da prefeitura, eu falei, eita, que Maria Carolina de Jesus esteve aqui também, viu? Ajudou a divulgar um pouquinho a nossa cidade. Muito bom, Gisele. Excelente a sua contribuição. E, assim, algo da sua fala e do que você nos mostrou que me marcou e que eu gostaria de te falar. Sortudas as suas crianças, os seus alunos, que têm você como professora e contadora, não é isso, Elaine? Sim, que exposição maravilhosa, Gisele. Muito obrigada, né, por trazer o mundo da imaginação, o mundo da fantasia, esse mundo que se transforma e vai se transformando, né, aos olhos da criança. E o que você mostrou para os professores aqui hoje, né, é que com objetos simples, né, que temos dentro das nossas próprias casas, né? Com recursos possíveis, tá? Você pode construir, no seu caso aí, uma casa, uma mala, né? E ir envolvendo as crianças, e contando, e narrando, e relatando a sua alegria, a sua emoção, são contagiantes, né? Esse olhar que você tem para a criança, esse olhar sensível, esse olhar de chegar perto da criança, se aproximar da criança, né? É a mesma coisa que acontece com a Maris Esther. Vocês chegam no aluno, vocês chegam na criança, não tem aquela relação assimétrica, né? Distante. Você até lembrou do abraço, você lembrou do toque, né? Como é maravilhosa a experiência de uma roda de histórias, né? Todos sentados, com as escutas, né? Bem atentas lá, com os olhinhos arregalados, né? Então, Gisele, que trabalho maravilhoso, que você continue levando para os seus alunos, para aqueles que te escutam, para os lugares onde você é chamada, que a sua imaginação, a sua criatividade não pare aqui, que ela vá crescendo, e se você e a Marister se juntarem, então,
Ai, meu Deus, nossa senhora, vão inventar muita coisa para essa cidade de Ribeirão Ai, Preto, né? E sorte dos alunos, que bênção dos alunos, que orgulho para Ribeirão. Vocês estão vendo, queridos e queridas aí presentes, né? O estímulo, o incentivo, né? O cativar, o envolver. Não precisa ter um data show, não precisa ter uma nave espacial, né? Não precisa, a escola custa R$ 10.000, a mensalidade,